Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 16 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Juntos hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Ai de vós, que deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Só um coração sincero pode acolher o Evangelho. Só uma alma cristalina deixa transparecer a luz da Boa Nova. Os escribas e os fariseus tinham tudo para acolhê-la, mas ficaram cegos pelo seu egoísmo, por sua própria soberba, que os tornava cruéis, falsos e hipócritas, poços de maldade, sepulcros caiados, impenetráveis à graça. As fortes e violentas frases de Jesus são um alerta para todos nós. O cristão se distingue pela sua humildade, pelo amor, pela transparência, pela luz que dele sai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se vêem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nestas cargas nem com o seu dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Forte e chocante é a palavra de hoje. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais de lugar de honra. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem. Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nestas cargas nem com o seu dedo. O terrível trecho de hoje que acabamos de ouvir coloca em discussão cada um de nós. Claro que nem todos somos mestres formados em teologia ou ministros ordenados, mas todos, pelo sacerdócio comum dos fiéis, temos o direito, o dever e a capacidade de evangelizar, todos nós. Todos recebemos pelo batismo e pela graça da evangelização uma chave de ouro para compreender a ciência de Deus, a palavra de Deus. Esta chave não é para nós, mas para o mundo que espera ansiosamente fora da porta fechada. Seríamos grandes egoístas se escondêssemos essa chave, se a segurássemos no bolso, pela preguiça de abrir a porta a quem bate. E o mundo inteiro está batendo, está gritando, mesmo sem saber. Irmãos, vocês lembram da frase de Oséias? Meu povo se perde por falta de instrução. É isso que acontece hoje. O mundo que está ao nosso redor se perde porque não há ninguém que fale para ele as palavras de Deus, ou melhor, que saiba falar a linguagem deles
e transmitir na linguagem deles as coisas de Deus. O grande esforço de todos nós é traduzir a nossa experiência de Deus de forma tal que seja compreensível a todos. É como se de um lado tivesse uma potente central elétrica capaz de produzir milhões de megawatts e da outra tivesse o mundo na mais completa escuridão. Precisa de uma extensão, precisa de um transformador, de uma linha de alta tensão para levar essa potente corrente elétrica da graça a este mundo perdido. Esta extensão, esta linha de alta tensão é você. Hoje até o mundo científico reconhece que a religião é o primeiro fator que tira as pessoas das drogas e da rua. Será que temos consciência da imensa força que está nas nossas mãos? Como seria bom passar o dia se perguntando: como posso transmitir ao mundo que está ao meu redor a graça de Deus que preenche o meu coração? Peçamos em oração que Deus nos ilumine. Como seria bom colocar isso em prática durante o dia, mesmo nas pequenas coisas. Vocês se lembram daquele casal de quem falamos algum tempo atrás, que convidava para o Caná, escrevendo cartas de próprio punho e contando alguma coisa bonita que eles haviam vivido? Pois bem, conseguiram passar a força de Deus a 32 casais, inscreveram 32 pessoas para o retiro. Esses são exemplos importantes e iluminantes. E ainda os nossos amigos de Rho, na Itália, que foram convidar no mercado, ou aqueles que organizam as jantas em prol do Haiti e aproveitam nessa janta não só para fazer apadrinhamentos, mas também para fazer convites para os retiros e conseguem bons resultados. Isso é ser bons pastores que buscam a ovelha perdida. Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais cargas insuportáveis nos ombros dos homens, e vós não as tocais nem com o dedo. Realmente a coisa mais grave é que estas pessoas, e nós devemos prestar bem atenção a não entrar no grupo delas, estas pessoas fecham as portas do reino de Deus para todos os que querem entrar. Usam a sua autoridade de mestres da lei para confundir as cabeças dos homens que os seguem. Ao invés de ajudar, atrapalham. Grande é a responsabilidade de quem se torna uma armadilha vivente para o seu próximo. E prestemos bem atenção, porque todos na vida temos alguma responsabilidade. Só as crianças não têm. Se você tem família, tem responsabilidade para com teu esposo, esposa, para com teus filhos. Se você vive em uma casa de acolhida, você terá responsabilidade para com aqueles que chegaram depois de você, para com aqueles que são doentes. Se você participa de uma equipe de evangelização, como formador, sirineu, coordenador, servo, então você terá responsabilidade para com aqueles que você acompanha. Se você trabalha, você tem uma responsabilidade para com as pessoas que vão se beneficiar do seu trabalho. Por exemplo, você gostaria de encontrar em um balcão uma pessoa que agiliza a tua prática ou alguém que fala, falta isso, falta aquilo, não dá? Alguém que colabora e te ajuda ou alguém que dificulta? O cristão é responsável do mundo inteiro que está ao seu redor. Diz a palavra de Deus: pedirei conta da vida do homem ao homem, e a cada um do seu irmão. Portanto, girando o discurso para nós, vamos nos perguntar: eu sou uma pessoa que ajuda ou atrapalha? Eu agilizo, resolvo ou crio um monte de dificuldades?
Vamos nos perguntar: eu tenho mais na boca a palavra é difícil, não dá? Ou falo mais como posso te ajudar? Sou uma pessoa que resolve ou uma pessoa que complica? Reflita um pouco. Você consegue se lembrar de uma pessoa a você confiada de alguma forma que você ajudou nesta semana a resolver a sua vida? O mesmo, com mais profundidade ainda, se fale do mundo da fé. Quem você ajudou a dar passos na fé nesse último tempo? Você ajudou as pessoas a você confiadas a encontrar Jesus? Ou as tuas palavras e o teu exemplo as afastaram de Jesus? É trágico, mas muitas pessoas se afastam de Deus e da Igreja porque ficam escandalizadas do exemplo dos cristãos. O mundo espera, mesmo inconscientemente, de encontrar na Igreja algo confiável, algo bom, e fica chocado com os escândalos que acontecem. Irmãos, com estas reflexões no coração, vamos ouvir novamente a palavra que a liturgia hoje nos doa. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se vêem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nestas cargas nem com o seu dedo. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito, que nos ajude a assumir a nossa responsabilidade de pastores, de pessoas que devem passar o tesouro de Deus ao mundo sedento, pessoas que devem simplificar a vida dos irmãos e não complicá-la.
Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Ajudar, simplificar. Paz e alegria a todos. Vamos partilhar as nossas riquezas espirituais. Paz e alegria a todos. Veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. Precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale
importante.